Aleluia, amém, glória a Deus. Que estranho pregar para vocês através da internet. Que bom que eu tenho aqui vários irmãos da música, pastores, para estar ouvindo a mensagem ao vivo, dando assim a mim um encorajamento maior. Mas vamos à palavra de Deus nesta manhã. Vou trabalhar melhor esse texto hoje à noite, e hoje de manhã será uma mensagem mais temática. Mas abra sua Bíblia comigo em João capítulo 11. João capítulo 11, versículos de 1 a 3. Evangelho de João 11, de 1 a 3. O assunto hoje será doença, enfermidades. O que podemos tirar de bom de uma enfermidade? Em João capítulo 11, nós encontramos um servo de Deus, fiel a Deus, adoecendo, e adoecendo gravemente. João 11, versículo 1 diz: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Senhor, aquele a quem amas está doente. Eu devo olhar para essa câmera aqui? Ou para lá? Qualquer uma? Ok, vou lá olhar mais para cá, tá bom? Vamos lá. Vocês estão lá, né? Ok. Irmãos, diante de tudo que nós estamos ouvindo sobre o coronavírus, sobre essa família de vírus que causa infecção respiratória, nós vamos considerar de forma mais abrangente nesta manhã o lado positivo, não só do coronavírus, mas de todo tipo de doença, de enfermidade que assola a humanidade. Para isso, nós vamos voltar no tempo e visitar o pastor J.C. Ryle, John Charles Ryle. Ele foi meu mentor, mesmo que ele tenha morrido no ano de 1900, ele me mentoreou nos primeiros anos do meu ministério. Eu li 4 grandes livros dele, mais outros, e tudo que eu vejo dele eu leio. Esse homem, eu copio ele muitas vezes. Ele foi o meu pastor, me ensinando a pastorear logo no começo do meu ministério. J.C. Ryle, ele foi o primeiro bispo na cidade de Liverpool. Ele viveu e pastoreou nos dias em que o mundo amargou as epidemias da cólera, tuberculose e varíola. E naqueles dias, ele como pastor teve que responder, ele foi questionado por pessoas da sua igreja, por pessoas fracos na fé, por pessoas que não creem em Deus, que questionavam ele diante de epidemias tipo cólera, tuberculose e varíola. A pergunta era: se Deus, pastor, se Deus é amor, por que Ele permite a doença e o sofrimento na vida das suas criaturas? Por que Ele permite a doença e o sofrimento na vida das suas criaturas? E a resposta de J.C. Ryle era assim: olha, da mesma forma como vocês, pecadores, muitas vezes, perdem e sofrem no presente, para ganhar e se alegrar no futuro, assim Deus permite que as suas criaturas passem por doença e sofrimento causado pela doença. E ele ia mais adiante e simplificava a sua resposta dizendo assim: da mesma forma como o lavrador, por exemplo, no presente, planta a semente, sabendo que ela vai apodrecer no solo, na esperança de vê-la frutificando no futuro, Deus permite a doença e o sofrimento na vida das suas criaturas. Da mesma forma, ele disse, como um pai, no presente, manda seu filho para a escola, mesmo que chorando. O menino não quer ir para a escola, mas o pai manda ele para a escola. Por quê? Para vê-lo capacitado, com sabedoria, com conhecimento para enfrentar o futuro e no futuro. Daí ele fala assim: da mesma forma como uma mãe enfrenta dores de parto no presente,
na esperança de receber e criar o seu filho no futuro, Deus permite que a gente passe por doenças e sofrimentos. E ele vai mais adiante e diz o seguinte: não temos o direito de murmurar diante de doenças ou enfermidades ou epidemias, nem de reclamar por causa da presença delas neste mundo. Somos pecadores, nós merecemos isso, nós somos alertados quanto a isso. Adão foi alertado: o dia que você desobedecer a Deus, o dia que você der as costas para Deus, certamente a morte sobrevirá, a morte física, a morte espiritual. E nós damos apoio a Adão cada vez que nós pecamos, cada vez que nós mentimos, cada vez que nós invejamos, cada vez que agimos de forma egoísta. Nós estamos falando: Deus, nós duvidamos, nós estamos dispostos a peitar a morte, a doença, o sofrimento. Mas J.C. Ryle fala: nós temos que nos defender, ajudar os outros diante de uma epidemia, mas ao mesmo tempo nós temos que orar para que as pessoas não desperdicem os importantes recados que Deus tem para nos dar, através de doença, através do sofrimento, através de uma doença terminal e morte. E eu quero começar relatando para vocês coisas que J.C. Ryle escreveu no passado, no ano de 1800 a 1900. E um dos sermões dele, ele fala assim: benefícios gerais que a enfermidade confere ao incrédulo. Benefícios gerais que a enfermidade confere ao incrédulo. E depois, se der tempo ainda nesta manhã, nós vamos ver benefícios gerais que a enfermidade confere a cristãos, a pessoas que são fiéis a Deus. Mas vamos lá: benefícios gerais que a enfermidade confere ao incrédulo. São vários. Primeira coisa, primeiro benefício que uma sociedade hedonista, materialista e imoral como a nossa pode beneficiar da parte de Deus através dessa epidemia e de outras doenças que nos assolam. O primeiro benefício é esse: a enfermidade ajuda o incrédulo, ajuda o homem, a mulher, a pensar com mais humildade acerca de si mesmo. A enfermidade ajuda o homem, a mulher, a pensar com mais humildade acerca de si mesmo. A tendência natural do homem e da mulher sem Deus é a vaidade, é o orgulho. Como o fariseu lá de Lucas 18, a tendência dos homens é dizer: graças te dou, ó Deus, porque eu não sou como os demais. Eu sou melhor, eu estou acima da média. Mas a doença é esse maravilhoso antídoto que Deus manda lá do céu para derrubar essa praga maior chamada orgulho, que nos separa eternamente de Deus. A doença ajuda o homem e a mulher a entender que todos nós somos frágeis, somos fracos, totalmente dependentes do Criador. Olhe para o coronavírus, um vírus microscópico trava nossa economia, a economia mundial. Para um país como a Itália, está parando os Estados Unidos, pode parar o nosso país. Olha como somos fracos. Não adianta todo o nosso dinheiro, não adianta todo o nosso poder, não adianta nossos exércitos. A doença, ela ajuda o homem orgulhoso, prepotente, a entender que todos nós habitamos em casas de barro. Nosso corpo, a Bíblia fala, é uma casa de barro, trinca fácil, não dura muito. Todos nós somos como a flor do campo, diz Jó. Todos nós somos como a flor do campo, que pela manhã floresce vigorosamente, mas logo murcha, seca-se e vai-se. Alguém falou assim: é difícil se manter orgulhoso e vaidoso no leito da morte ou diante da sepultura. É difícil manter-se orgulhoso e vaidoso diante da morte ou diante de uma sepultura. E por nos ensinar então, e nos trazer a humildade, a doença, irmãos, é um recado muito precioso de Deus para a humanidade. Ela é ruim? É ruim, vamos orar contra ela, vamos, mas não deixa de ser uma bênção. O que mais? Segundo motivo, segundo benefício que a doença confere a pecadores. A enfermidade ajuda o incrédulo a pensar na morte, na brevidade da vida. A enfermidade ajuda o incrédulo a parar para pensar na morte, a parar e pensar na brevidade da vida.
A maioria de nós, a maioria dos pecadores, eles vivem como se nunca fossem morrer. Eles se esquecem totalmente da realidade, da brevidade da vida, mesmo porque isso estraga o clima do hedonismo deles. Eles querem curtir, eles querem se divertir, pensar em morte, corta o barato. Então o ser humano, o homem pós-moderno, que só pensa em se divertir e curtir a vida, ele esquece da realidade e da brevidade da vida. Ele vive como se ele fosse um super-herói, imortal. Ele vive como se a terra fosse a sua eterna morada. Por isso ele desperdiça muito tempo com coisas passageiras, coisas fúteis, coisas boas, mas não tão importantes. Muitas vezes Deus usa uma boa enfermidade para nos despertar desta ilusão tão destrutiva. Por isso, essa enfermidade é uma coisa boa, por um lado. Irmãos, quando o ser humano se esquece da realidade, da brevidade da vida, ele acaba fazendo o quê? Ele acaba desperdiçando a sua vida, ele acaba vivendo de uma forma totalmente tola. Nos meus anos de faculdade, já casado com minha filhinha, morávamos a 3 horas da Disneylândia, mas não tínhamos dinheiro para ir lá. Mas um dia alguém nos presenteou com o privilégio de passar um dia na Disneylândia. Só que o problema é o seguinte, a Disneylândia você pode gastar 3, 4, 5, 7 dias para conhecê-la. Nós tínhamos um dia só. Um único dia para curtir toda a Disneylândia. Irmãos, se nós fôssemos entregues a nós mesmos, eu e minha esposa iríamos chegar lá, iríamos gastar o dia todo só numa pequena parte de introdução da Disneylândia. Iríamos ficar nas lojinhas, nisso e naquilo, nos showzinhos primários que tem lá para criancinhas pequenas. A hora que nós fôssemos entregues a nosso próprio direcionamento, a gente provavelmente ia sair da Disneylândia sem ver quase nada dela. Mas, graças a Deus, um querido casal chamado Austin e Wendy, eles decidiram ir conosco, ajudar a ficar com a nossa filha. E o Austin, ele pegou o mapa da Disneylândia, com todos os shows e tudo mais. Ele já tinha ido lá várias vezes, porque é um morador da Califórnia. E ele falou, Silas, é o seguinte, nós vamos fazer um plano para você, pelo menos você tem um dia só, nós vamos pegar os melhores aqui, eu já conheço tudo isso aqui, nós vamos pegar as melhores atrações deste parque aqui. E ele foi firme com a gente. Até 11 horas da noite, 10 horas da noite, quando finalmente tinha os fogos, e nós vimos as atrações principais. Deu até tempo para ver algumas secundárias, que a gente falou, realmente isso aqui não tem graça nenhuma em relação àquilo que nós já vimos. Irmãos, assim é a nossa existência aqui nesse mundo. Nós temos apenas uma breve vida aqui, nós temos um tempo curto aqui. E é por isso que a Bíblia, através de Moisés, nos ensina a orar no Salmo 90, 12. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias e ver que eles são poucos, para que a gente viva de uma forma sábia e não de uma forma tola. Por isso o apóstolo Paulo nos diz em Efésios capítulo 5, versículo 14, desperta tu que dormes. Ele está falando para cristãos aqui. Cristãos que estão dormindo, indo na igreja uma vez por semana e não lendo Bíblia, e não orando, e não evangelizando, e não crescendo espiritualmente, não criando intimidade com Deus, com quem vão passar a eternidade, vivendo para esse mundo, para as coisas fúteis desse mundo o tempo todo, gastando energia, tempo, dinheiro, em tanta coisa que não vai te levar a lugar algum. E Paulo fala, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como tolos, insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade preciosa que o Senhor nos dá, porque os dias aqui nesse mundo são maus. E daí ele termina falando, procurem compreender qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Para de desperdiçar sua saúde, para de desperdiçar seu dinheiro, para de desperdiçar suas oportunidades, seus dons, talentos. A enfermidade, ela ajuda o incrédulo a pensar mais na brevidade da vida. Terceiro lugar, a enfermidade ajuda o homem a pensar mais sério em Deus, na sua alma e no mundo por vir. A enfermidade ajuda o homem incrédulo, o homem e a mulher materialista a pensar mais sério em Deus, na sua alma e no mundo por vir. A maioria dos homens e das mulheres sem Deus, quando com saúde, não tem tempo para estas questões.
Eles não gostam de pensar em Deus, sua alma, mundo por vir. Eles evitam, eles acham isso uma coisa desnecessária de ser considerada. Mas a Bíblia diz que até o perverso rei, como Ben-Hadad, quando perdeu a saúde e viu que iria morrer, ele pensou, ele considerou, e ele até procurou o profeta Eliseu. Lá em 2 Reis 8:8 fala assim: certa ocasião, Eliseu foi a Damasco. Ben-Hadad, rei da Síria, rei pagão, estava doente. Quando disseram para o rei: o homem de Deus está na cidade, ele imediatamente ordenou a Azael: vá encontrar-se com o homem de Deus e leve-lhe um presente. Consulte o Senhor por meio dele a meu respeito. No livro de Jonas, até os marinheiros pagãos, diante do perigo da morte, tornaram-se religiosos, não é isso? Pararam de contar piada suja, pararam de falar de mulherada, de dinheiro desonesto, pararam de ser orgulhosos, começaram a ajoelhar-se e a clamar, cada um para o seu Deus. Por isso, irmãos, se a enfermidade ajuda o homem a pensar em Deus, pensar na sua alma e no mundo por vir, a enfermidade é coisa muito boa. Pense bem, o incrédulo que morre com saúde, tranquilo, morre de repente, morre como um passarinho. O pessoal fala que todo mundo quer morrer que nem passarinho, sentar no sofá, assistindo o Jornal Nacional e morrer. O incrédulo que morre com saúde, de repente, ele não tem essa oportunidade de pensar seriamente sobre Deus, sobre sua alma, sobre a sua vida por vir. Isso é ruim, isso é ruim. É melhor que ele sofra um hospital, em casa, na UTI, que ele veja a morte se aproximando. Isso vai dar tempo para ele, para procurar a Deus. A enfermidade ajuda o homem a pensar mais sério em Deus. E se ela faz isso, a enfermidade, por um lado, é uma benção. Mas eu completaria essa ideia dizendo assim: a enfermidade, muitas vezes, ela é usada por Deus para transformar o coração do pecador e ensiná-lo a viver humildemente, com sabedoria, diante do seu Deus. Nós temos, na minha experiência pastoral, eu tenho várias experiências assim, de pessoas que se converteram num leito de dor. Alguns depois foram curados por Deus e saíram para ver uma vida santa diante de Deus, outros não. A enfermidade muitas vezes é usada por Deus para transformar o coração do pecador e ensiná-lo a viver humildemente, com sabedoria diante do seu Deus. O homem natural, ele tem um coração de pedra, não é isso que a Bíblia nos diz? O homem natural, a mulher natural, sem o Espírito de Deus, tem um coração de pedra. Coração que só acha graça e valor nas coisas passageiras desse mundo. E muitas vezes o Espírito Santo usa uma enfermidade para ensinar aquele empresário que vive em função do dinheiro, que dinheiro não é tudo. Não foi isso que ele fez com Zaqueu, de certa forma? Zaqueu, de repente, renegou tudo, porque o Espírito Santo trabalhou no seu coração. Ele passou por uma enfermidade existencial. Zaqueu não estava legal. Ele falou: eu tenho tudo e não tenho nada. Por que eu tenho tudo e não sou feliz? O Espírito Santo usou aquela enfermidade emocional para convertê-lo. Muitas vezes o Espírito Santo usa a enfermidade para ensinar o jovem imediatista e autossuficiente a ver sua necessidade de Deus. No meu ministério, tinha um menino que os pais vinham na igreja, ele não vinha. Ele se rebelou, deixou a igreja, começou a andar com o pessoal. Ele era bom skatista, ele fez amizade, ele se tornou aquele skatista, sabe, que ficou skateando dos 17, skateando, sei lá eu, dos 17 aos 27 anos. Ele andava com aquela bermuda de moleque de 14 anos, mas já estava com 27 anos. Que desperdício, menino inteligente, em vez de ir para a igreja, só skate para cá, skate para lá. Ele era bom, ele fazia... Só que aconteceu, aos 27 anos, esse rapaz teve uma doença e os médicos não sabiam o que era. E ele foi piorando.
o pai pediu que a gente fosse no hospital, nós fomos, eu e o pastor de jovens da igreja. Chegamos lá, visitamos ele uma vez, 2, 3 vezes. Chegou uma hora que ele mesmo falou: pastor, sabe o que é triste? Nenhum dos meus amigos do mundo vieram aqui para me visitar. Nenhum dos meus amigos do mundo vieram aqui para trazer uma palavra de consolo e conforto. Mesmo porque eles não têm uma palavra de conforto e consolo. Porque eles não creem em Deus. Pastor, se eu sair daqui, eu vou pegar firme com Deus. E eu quero te agradecer muito de estar vindo aqui. E eu vou levar minha namorada também. E ele fez isso. Deus o curou. E ele pegou firme com a igreja. E trouxe sua namorada. Muitas vezes o Espírito Santo usa uma enfermidade para abrir os olhos, por exemplo, de uma mulher vaidosa, que vive em função da moda, de elogios, de festas. Quanto à futilidade de todas essas coisas, o Espírito Santo usa a enfermidade para despertar essa mulher para a importância da fé, da Bíblia e de Cristo na sua vida. No último pequeno grupo, na minha casa, nós tivemos o testemunho de um jovem. Eu não vou falar o nome dele aqui, eu não quero expor ele nem o seu pai, mas esse jovem falou que ele está na igreja desde os 7 anos. Ele falou: até os 7 anos o meu pai era um homem muito bravo, muito mal criado com a minha mãe, bebia, voltava para casa, brigava, era triste, meu lar era um lar triste. Ele tinha uma moto e meu pai na sua moto teve um acidente, e nesse acidente foi feio, o acidente ele perdeu uma perna. E foi um ano de cirurgias, um ano de tratamento, meu pai viu a morte de perto. E meu pai, que era bravo, que era alcoólatra, que era violento, que não gostava de crente, que não tinha conversa com o seu próprio primo, que é pastor, de repente chama o primo para conversar sobre sua situação espiritual com Deus. E o Espírito Santo usou aquele acidente, aquela tragédia, para quebrantar o coração desse homem, para abrir esse coração para Jesus Cristo, para a salvação. E esse homem teve a sua vida transformada. E o jovem da nossa igreja fala: olha, por mais terrível que foi aquela doença, aquele acidente, aquela tragédia na vida do meu pai, eu louvo a Deus e agradeço a Deus porque aquilo aconteceu, porque eu tenho um pai de verdade a partir daquele momento na minha vida. E nossa família é fiel a Deus, fomos criados dentro da igreja. Deus usou uma tragédia para transformar um pai difícil num pai amoroso, presente e fiel a Deus. Irmãos, infelizmente, não é sempre assim o caso. Infelizmente, diante da enfermidade, nem todos respondem com quebrantamento, respondem positivamente. Muitas pessoas, na hora da enfermidade, na hora do perigo, na hora da incerteza, eles se quebrantam diante de Deus, se arrependem, confessam, fazem propostas e promessas e profissões, mas assim que a saúde volta, eles voltam à sua incredulidade, à sua frieza. Outros, mesmo diante de doença terminal, rejeitam a Deus, infelizmente. Outros, mesmo diante da morte, desprezam a graça de Cristo Jesus. É difícil entender. Não consigo entender um ser humano sendo tão duro dessa forma. Mas a Bíblia fala sobre o que o pecado faz com o coração do ser humano. Torna o seu coração obstinado, duro e rebelde. Mas o meu ponto aqui é que certamente, muitas vezes, Deus usa uma enfermidade para quebrantar, para abrir o coração de um pecador para a graça de Cristo Jesus. Eu acredito que de certa forma foi isso que aconteceu com Saulo de Tarso. Ele teve aquele encontro com Jesus, foi um encontro marcante, confrontador, e ele perdeu a vista. E isso o deixou totalmente fragilizado e aberto para poder conversar com Deus e se acertar com Deus e ouvir a sua voz. Vamos para os benefícios que a enfermidade confere aos crentes. Se você está lá em casa, me ajuda agora. Os poucos que aqui estão, eu ia chamar de gatos pingados, mas não posso falar isso desses irmãos amados. Desses irmãos queridos. Vamos lá, você está ligado? Aí.
Ok. Vamos para a segunda parte dessa mensagem. Os benefícios que a enfermidade confere aos crentes. Nesse texto que nós vimos Lázaro, um crente, passando por enfermidade séria, profunda, que levou à morte. Benefícios que a enfermidade confere aos crentes. Primeira coisa, a enfermidade na vida do crente, ela atesta a nossa fé, a nossa religião. Ela desmascara ou adorna a nossa fé, a nossa profissão de fé. Na vida do cristão, a enfermidade tem esse elemento positivo de testar a nossa fé. Ajudar a gente a ver aonde é que nós estamos. Você realmente ama a Deus? Você realmente está bem espiritualmente? Está preparado para encontrar-se com o seu Deus? Por exemplo, como é que você verifica se uma criança é um bom filho mesmo ou não? É na hora que está tudo bem? É na hora que o pai está dando presente de Natal, de aniversário? É na hora que o pai está levando ele para fazer o que ele quer? Não. Você vai conhecer se um filho é bom, ele é um bom filho, é na hora que ele recebe um não, é na hora que ele é contrariado, que um desejo dele é negado. A provação e a enfermidade sobrevieram sobre a vida, sobre a casa de Jó. Você conhece a história. O que aconteceu? Diante das tragédias, diante dos nãos de Deus, eles certamente clamaram, pediram, choraram, mas Deus ficou quieto e eles foram passando por provação em cima de provação, especialmente Jó, muita enfermidade. O que aconteceu? A esposa de Jó chutou o balde. Ela se enfraqueceu na fé, ela chutou o balde. Jó adorou o Senhor. Olha que reação tão diferente. Apesar da provação, Jó adorou o Senhor. Na provação, sua esposa chuta o balde. Com certeza, ela não estava tão firme na fé assim. A Bíblia não fala nada a respeito, mas tudo indica que ela provavelmente acabou sendo restaurada espiritualmente, se arrependeu do que disse. Quantas vezes a gente fala coisas que a gente se arrepende depois? Eu creio que é o caso da mulher de Jó. Nós a veremos do céu. A enfermidade nos ajuda a ver aonde realmente estamos espiritualmente. A gente acha que está tudo bem, e Deus manda uma enfermidade para mostrar para nós que não está nada bem. J.C. Ryle fala assim: muitos que estão contentes com a sua tradição cristã, religiosa, muitos que têm orgulho do seu conhecimento bíblico, teológico, e das suas boas obras, dos seus ministérios, no leito de dor, descobrem a fraqueza do seu alicerce espiritual. Percebem que aquilo que eles professavam durante os tempos calmos e tranquilos das águas da saúde, não os sustenta através do vendaval assustador da doença terminal, por exemplo. Irmãos, vocês sabem que eu passei por um susto. E teve madrugadas que eu levantava, ia para a sala sem acordar minha esposa e vinha um medo. Medo de um futuro incerto, sombrio. O que vai ser de mim agora? Lembrava de frases dos médicos, 2 médicos que me acompanharam, mais os irmãos aqui da igreja, frases encorajadoras, mas tinha uma frase que o médico me falou. Aquela ficou gravada em letras de ouro no meu coração e na minha mente. Esse médico falou para mim assim: se for câncer, fica tranquilo. A gente consegue dar para o senhor, a medicina hoje está adiantada, consegue dar para o senhor mais 8, 10 anos tranquilamente. Irmãos, 8, 10 anos, para mim é pouco. Não sei se para você está bom, mas para mim é pouco. E eu falei, 8, 10 anos. E ele deu a entender que esses 8, 10 anos seria na base de remédios, na base de vitaminas, na base de hormônios. E eu senti medo. E eu pude testar a minha religião. Pude testar a minha fé. Eu prego para os outros. E agora, e você? Tudo que você prega, serve ou não? Irmãos, eu lembro que eu acordei de manhã contente para testificar para minha esposa que depois de um tempo chorando na presença de Deus,
entregando o meu futuro, reentregando minha vida e futuro na mão dele. E lembrando o que ele já fez por mim, do que ele é para mim. Lembrando de onde Jesus está, onde meu pai está, onde minha mãe já está. Eu voltei para a cama e dormi o resto da noite tranquilo, sem medo algum. E eu acordei, quando acordei, atrasado, eu falei para minha esposa, que gostoso a paz e a tranquilidade que eu senti na segunda parte do meu sono. Paz que excede todo entendimento, paz que Deus traz ao nosso coração. Se a enfermidade nos ajuda a avaliar nossa situação diante de Deus, então, ela é uma bênção para nós cristãos. Ela dá a oportunidade de você, se você não está bem, de procurar um irmão, um pastor que te ajude a se acertar com Deus. Não é mesmo? Não é mesmo? Mas se não tem enfermidade, você vai vivendo uma vida cristã de fachada, de rótulo, uma vida cristã capenga, e você chega na presença de Deus totalmente desaprovado. Se a oportunidade nos dá oportunidade, se a enfermidade nos dá essa oportunidade de avaliação espiritual, isso significa que ela é uma coisa boa. Um gerente regional de um banco estatal começou a frequentar nossa igreja. Ele confessou para mim que ele estava com câncer. E ele começou a frequentar nossa igreja, isso foi 1 ano, 2 anos, a coisa foi piorando, ele parou de frequentar a igreja, não podia mais, a gente ia visitá-lo. Chegou um dia que ele já estava vendo e aceitando o fato de que a morte estava se aproximando. E eu falei, o que eu falo para ele? Daí eu falei, criei coragem, falei, fulano, eu não sou médico, por isso eu não posso falar da sua situação física, eu não posso te avaliar fisicamente nem te ajudar, mas eu sou um cristão. E se você quiser, eu posso te ajudar a se acertar com Deus, mostrar o caminho de se acertar com Deus. E ter certeza da vida eterna, ter certeza de uma vida muito melhor do que a melhor fase da sua vida aqui na terra. E ele gostou. Sua filha ficou brava, porque uma das suas filhas, já uma moça de 30 e tantos anos, estava no quarto, a enfermeira incrédula, ela não gostou que eu trouxe na conversa o assunto da morte, mas ele gostou. Ele se interessou, ele queria conversar sobre aquilo, não só aquela vez, mas mais vezes. Ele começou a enfrentar a morte de cara, e ele queria se preparar para a morte. E esse homem, eu falei para ele do evangelho da forma mais clara que eu sabia que eu conseguia. E Deus parece que deu a ele um entendimento, um interesse e um entendimento tão grande pelo evangelho, que ele se converteu, semanas antes de morrer. E uma das evidências para mim de que ele se converteu de verdade mesmo é o seguinte: esse homem, quando tinha seus 40, 50 anos, ele trocou de esposa. Trocou de esposa como alguém troca de carro. Pegou uma esposa bem mais novinha e deixou a esposa que o ajudou durante a parte mais difícil da vida, deixou de lado, como muitos homens fazem, no seu egoísmo, no seu materialismo. E hoje tem mulher fazendo isso com homem também. Vivemos dias tão complicados, né? Mas esse homem, e eu creio que ele aceitou a Cristo, e Cristo o aceitou, porque ele deu frutos, evidências de vida transformada. Sabe o que ele falou para mim na segunda visita? Falou, pastor, depois que o senhor saiu daqui, Deus começou a me incomodar com o pecado que eu cometi contra a minha primeira esposa e contra minhas filhas. E eu as chamei aqui, pedi que elas viessem para pedir o perdão delas, pelo erro que eu cometi, de ter abandonado elas, quando a vida estava boa para mim. Se a doença, se a enfermidade nos ajuda a se aproximar de Deus e a avaliar a nossa situação diante de Deus, então a enfermidade é uma coisa boa, nós devemos louvar a Deus por ela. Na vida do crente, a enfermidade, ela nos aproxima mais de Deus. Você sabe disso. A enfermidade a gente não gosta, não quer, a gente ora para Deus nos curar, mas a verdade é que ela nos aproxima mais de Deus. Lá em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8, Paulo fala de que na Ásia ele passou por uma ameaça de morte.
sei se foi um perigo, ele não fala o que foi. Se não foi um perigo, mas ele viu a morte de frente, na Ásia. E ele escreve no versículo 9, dizendo para os irmãos da igreja, falando assim: de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. De fato, lá na Ásia, nós passamos pelo medo de uma doença que nos levaria à morte, ou de um perigo, ou ameaça de morte. Para quê? Por que Deus permitiu isso? Para que nós não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Irmãos, quando é que nós oramos mais? É quando tudo está bem? E a gente está, dinheiro sobrando e podendo ir comprar isso, comprar aquilo, e fazer isso, fazer aquilo? Quando é que nós lemos mais a Bíblia? Quando é que nós pensamos mais no Senhor? Quando é que nós costumamos congregar mais, consagrar mais os nossos pensamentos e intenções? Quando é que a gente mais sente vontade de ir na igreja, estar na igreja? É quando a gente sente o peso de uma enfermidade que aparentemente está nos levando à morte. É quando a gente sente a sentença de morte, como diz o apóstolo Paulo. Por isso a enfermidade é uma bênção na vida do cristão, ela nos aproxima mais de Deus. O que mais? Na vida do cristão, a enfermidade nos dá a oportunidade de pregar sermões poderosos. A oportunidade é um púlpito de ouro, que confere para você oportunidades, através da sua vida, experiência e sofrimento, pregar mensagens poderosas para outras pessoas. A Bíblia nos diz que o fruto do Espírito que está em nós é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E alguém falou muito bem dito o seguinte: essas graças na vida do cristão nunca brilham tão intensamente e contagiosamente quanto brilham na hora que o cristão está num leito de dor. E as pessoas que ficam sabendo da sua atitude bonita diante de Deus, as pessoas vão lá visitá-lo e ver que ele está firme no Senhor Jesus Cristo, confiante. Aquilo é um sermão poderosíssimo. A enfermidade, ela equipa o cristão, ela prepara o cristão para o ministério. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Olha como Deus é descrito de uma forma tão linda aqui. Quem é o seu Deus? Quem é o meu Deus? Ele é o Pai das misericórdias. Ele é o Deus de justiça. Ele é o Deus santo, justo, mas Ele é o Pai das misericórdias, e nós precisamos tanto de misericórdia. Ele é o Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas aflições, tribulações. Para quê? Por que o Pai de toda a consolação consola seus filhos, consola os irmãos de Jesus, consola os salvos? Por que Ele faz isso? Só para o bem-estar deles? Não, nas suas aflições Deus os visita e os consola, e confere a eles uma paz que excede todo entendimento. Para que, diz o versículo, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Deus te abençoa para você poder abençoar outros. Não tem melhor exemplo disso do que o exemplo do domingo passado. Pela manhã nós tivemos aqui a irmã Emanuele, testemunho do sofrimento da mãe dela, tendo uma criança com câncer na vista recém-nascida. Testemunho daquela mãe, em paralelo com o testemunho de Joquebede, mãe de Moisés. Que sermão poderoso. Era quarta-feira, nosso pequeno grupo, uma mãe que estava aqui, falou: até agora eu estou impactado por aquele sermão de domingo de manhã. Porque a Emanuele, ela não pregou uma teoria, ela não pregou coisas que a Bíblia fala, ela pregou com vida, com a vida dela, com o testemunho da sua mãe, com o testemunho de Joquebede, com o seu próprio testemunho. Que coisa maravilhosa. Irmãos, encerrando esse sermão,
A tese de J.C. Ryle é: nós não temos o direito de murmurar diante de doenças ou enfermidades, epidemias, nem de reclamar por causa da sua presença no mundo. Pelo contrário, deveríamos agradecer a Deus por elas. Elas nos ajudam a verificar a veracidade da nossa fé, elas nos aproximam de Deus, elas nos dão grande oportunidade de ministério. Elas são testemunhas e mensageiras de Deus, acordando, despertando, alertando os homens das ilusões dessa vida. Elas são como alarmes às almas perdidas, elas são como despertadores para as consciências dormentes e orgulhosas. Por falar nisso, será que nesse culto existe alguém despreparado para a morte? Despreparado para uma doença terminal, despreparado para o seu encontro com Deus? Alguém falou assim na internet e foi corrigido logo imediatamente. A pessoa postou assim: o coronavírus é parecido com o pecado. Ele tem o poder de matar, é altamente contagioso e corrompe seus hospedeiros. Mas daí alguém falou: não. Na verdade, o pecado é muito pior do que o coronavírus. Porque além de matar o corpo, mata também o espírito. E nos separa eternamente do nosso Deus, nosso Criador. Steve Lawson falou assim, um pregador que eu admiro, falou assim: muito mais mortal do que a disseminação do coronavírus é a disseminação do pecado na vida do pai, da mãe, dos filhos, da sociedade. Tome todas as precauções. Sim, tome todas as precauções para não pegar e não contaminar outras pessoas e não passar, e não, para que o coronavírus não se propague, mas especialmente quanto ao pecado. Eu estou lembrando aqui de uma frase que não sai da minha mente, quando eu tinha 4 crianças pequenas. Não sei quem do passado que falou assim: aquele pai que peca diante dos seus filhos, peca várias vezes. No caso eu tinha 4 filhas. Se você pecar diante das suas 4 filhas, você peca 5 vezes, por você e por elas, porque o impacto e influência do pai, o exemplo dele, vai levar essas crianças provavelmente também a pecar. Jesus falou: se você não está preparado para uma doença séria, uma doença perigosa, uma doença terminal, arrependa-se. Arrependa-se, porque o reino de Deus está próximo. Palavras de Jesus. As pessoas para quem ele falou isso já estão todas na eternidade. Jesus falou, e ele continua falando através do seu evangelho. Para de brincar com o pecado, para de brincar com Deus, para de brincar com a situação da sua alma. Arrependa-se, porque o reino de Deus está próximo. Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim não precisa ter medo do coronavírus nem da morte, porque ainda que morra, ele viverá eternamente. Creia no Senhor Jesus, ouvinte, creia no Senhor Jesus, você que não tem certeza da sua salvação. E a Bíblia fala: creia no Senhor Jesus e você será salvo. E sendo salvo por Cristo Jesus, não pelos seus méritos, mas pelos méritos dele na cruz do Calvário, na sepultura vazia, na ressurreição, sendo salvo por ele, a Bíblia fala que você vai ser reconciliado com Deus, com o Deus da vida. E daí você vai poder desfrutar de várias promessas. E eu encerro esse sermão com uma promessa só. Uma das muitas promessas que Deus tem para os seus filhos. E que serve para nós que estamos vivendo essa praga, de ameaça, de epidemia do coronavírus. Deus fala para mim e para você, que já confia no seu nome, confia no seu filho. Deus fala para mim e para você: ei, meu filho, não tenha medo. Não tema, pois eu o resgatei. E eu o chamei pelo nome. Você não é de você mesmo, nem dos outros, você é meu. Você não é do coronavírus, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, as águas não te encobrirão. Quando você andar no fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Quando você passar pela epidemia do coronavírus, o coronavírus não vai destruir sua alma. Pode até destruir o seu corpo, mas não vai destruir sua alma. Por quê? Porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, por você eu mandei meu filho amado morrer na cruz do Calvário. Você é muito especial para mim. E porque eu te amo,
Olha que gostoso ver Deus falando, eu te amo. Visto que você é precioso e honrado à minha vista. E por que Deus diz, eu te amo? Eu darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu estou com você. Vamos orar. Onde você estiver, feche os seus olhos, para não se distrair. Querido e amado Deus, obrigado por essa palavra, nesta manhã. Amado Deus, por favor, permita que o Teu Santo Espírito continue falando aos nossos corações. Nos ajudando, Senhor, a pensar de forma pragmática e responsável em relação à ameaça de uma epidemia no Brasil, de um vírus. Mas ajuda-nos, Pai, acima de tudo a pensar espiritualmente, de forma acertada, de forma sábia, acerca do pior vírus que existe, que é o pecado. Ajuda-nos, Pai, a nos acertar contigo, se já não o fizemos, ajuda-nos a fazê-lo. E aqueles que já acertaram, se acertaram com o Senhor, por meio de Cristo, ajude-os, Pai, a confiar nas Tuas promessas, no Teu cuidado, na Tua providência, no Teu amor para conosco. Ajuda-nos a lembrar, Pai, que as nossas vidas estão nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, que assim nós possamos descansar. Amém. Amém.